muito bem-vindo ao Relicário de Afeto, um espaço para guardar histórias, cultivar presença e compartilhar humanidade. Prazer, eu sou Ana Sobrinho, psicóloga clínica, e hoje gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão acerca das experiências que cada um de nós vivencia, né? E por vezes nós nos grudamos a elas, como se elas definissem também a nossa identidade, quem nós somos. Talvez você já tenha vivido algum momento onde, ao ser demitido de um trabalho, por exemplo, você pense, poxa vida, talvez eu não seja um profissional tão bom, né? Talvez eu não fiz uma escolha de carreira tão assertiva, e talvez eu nunca vá, né, me recolocar ou conseguir me encontrar na carreira profissional, até que um dia você consegue um novo trabalho, enfim, se reorganiza na sua carreira e você percebe que aquela era parte da história, mas não era a sua história inteira. Ou talvez você viveu um relacionamento que chegou ao fim por algum motivo e você passou a acreditar que você era difícil de ser amado, né? Até que um dia você encontra alguém com quem você estabelece um novo relacionamento e percebe que aquela era parte da história, não era a história inteira. O fato é que, por vezes, nós não conseguimos dar o passo de experimentar de novo para desconstruir essa crença de que nós não somos competentes profissionalmente, de que nós somos difíceis de ser amados, de que nós só cometemos erros, de que aquele determinado tipo de atividade não é para nós porque tentamos uma vez e não deu certo, ou mesmo, né, a gente pode perder alguém e entender que, poxa, junto com a pessoa eu enterrei a minha vida, né, não vou conseguir continuar, enfim, e aí a gente gruda, né, se mistura aquela vivência, aquela experiência e passa a ser definido por ela. E hoje, né, o que eu queria propor aqui que nós refletíssemos a respeito não é minimizar as experiências que nós vivemos, elas nos compõem, elas são parte da nossa história, elas importam, né? Então não estou aqui para dizer que não é nada, né? Que passou, que vida que segue, não é isso. Mas eu também gostaria de, juntamente com você, refletir que estas vivências, elas fazem parte de quem nós somos, mas elas não são tudo em nós, né? Não definem tudo que somos. Então, se nós olharmos, por exemplo, um avião, né? Nós podemos dizer que o avião ele é apenas as asas? Não, né? Porque a gente precisa ali ter os assentos, o centro de controle, a cabine do piloto, o motor, enfim, nós precisamos de vários elementos. E nenhum deles isolados é o avião, né? Ele é esse conjunto de todas essas coisas. Nós não podemos dizer, por exemplo, que um parque é uma árvore. Uma árvore isolada, ela não é um parque, né? O parque ele é composto por um coletivo de árvores, né? Por ali algumas gramas, às vezes flores, às vezes lagos, espaços, né, de convivência. Então, é muito mais amplo do que cada elemento individual que o compõe, né? Uma árvore avulsa fora do parque, ela é uma árvore, né? Uma flor fora do parque, ela é uma flor. Um lago fora do parque, ele é um lago. Mas quando isso tudo está junto, a gente entende que esse é o parque, né? Então, da mesma forma, acontece com as nossas vidas. Nós somos visitados por experiências, emoções diversas. E isso faz parte de estar aqui, isso faz parte de estarmos vivos, né? As emoções, elas nos visitarão de tempos em tempos. A alegria, a tristeza,
o medo, a raiva, e elas têm também a sua função perante cada acontecimento da nossa vida, cada experiência que estamos vivenciando, mas não é tudo, né? Eu posso acolher a emoção, eu posso acolher a experiência que eu estou vivendo sem me confundir com ela. Porque o que muitas vezes acontece é que a nossa cabeça começa a nos contar uma narrativa de que nós somos aquilo que nos aconteceu. Então nós somos demitidos e a nossa cabeça começa a contar, poxa, mas você é incompetente, mas olha, você não dá certo, mas mais uma frustração, né? Você é um fracasso, ou então no término de um relacionamento, poxa vida, como você é difícil de ser amado, nossa, você não vai encontrar ninguém que tolere, né, que suporte estar ao seu lado, enfim, a gente vai fazendo uma catástrofe interna, né? E de tanto repetir, de tanto a nossa cabeça repetir essa história, a gente começa a introjetar e acreditar como se aquilo fosse a verdade inteira a nosso respeito. Quando, na verdade, estas experiências são partes que compõem a nossa história, né? Assim como a árvore que compõe a floresta e a asa que compõe o avião. São partes, não são o todo. Existe mais de nós, existe mais da vida para além daquilo que nos acontece. E é importante também a gente entender que as experiências que nós passamos, principalmente essas que são mais desafiadoras, mais dolorosas, é verdade, elas deixam marcas na gente, às vezes elas deixam traumas na gente, mas elas também nos trazem potência, nos trazem força, nos ensinam sobre resiliência, nos ensinam sobre nós mesmos. Existem coisas a nosso respeito que a gente jamais saberia se não tivesse passado por uma situação desafiadora. Né? A gente não saberia que a gente sobreviveria àquilo, que a gente se reconstruiria, que a gente encontraria sentido outra vez. Né? E quando às vezes também existem situações que vão nos levar a um nível, uma camada de autoconhecimento ainda maior, que pode ser o caso de eu ser demitida de um emprego e eu entender que não é mais aquilo que eu quero para minha vida. Né? Aquela situação, aquela história, ela não conta que eu sou incompetente. Ela conta que talvez hoje eu queira viver outras coisas façam sentido, tenham um propósito, me nutram, e tá tudo bem. Né? Eu estar insatisfeita num espaço, seja com relacionamentos amorosos, relações de amizades, enfim, às vezes a gente vai entender que, poxa vida, agora eu acho que isso aqui não me pertence, não me cabe, não me faz mais sentido. E tá tudo bem, né? Porque a gente está em constante transformação, em constante evolução. E não é porque uma coisa é, né, ou uma coisa foi, que ela tem que ser para sempre. Então, hoje, o meu convite para você é que a gente experimente se ver mais completo, mais inteiro. Que a gente não grude num traço, num aspecto, numa experiência apartada do todo, como se aquilo contasse tudo a nosso respeito, porque nós somos feitos de histórias, nós somos feitos daquilo que nos aconteceu também, mas não só, né? Porque ainda estamos aqui. Então, talvez seja o momento da gente começar a substituir o eu sou, né? Então, eu sou muito nervosa, eu sou muito ansiosa, eu sou muito apegada ou desapegada, enfim. Eu posso substituir, né, por eu estou me sentindo de tal maneira, eu me sinto ansiosa, né? Eu me sinto, né, nesse momento feliz, triste,
eu estou vivendo um momento desafiador, né? Eu não sou esse desafio, esse caos inteiro. Eu estou atravessando um momento desafiador. Né? Então, quando a gente começa a compreender e a substituir essa narrativa interna, a gente começa a ensinar a nossa mente de que não necessariamente, de fato, não somos só um recorte. Né? Nós somos uma história inteira, feita de vários recortes. Então, quero te convidar agora, é claro, se você estiver me ouvindo enquanto dirige, enquanto faz alguma outra tarefa, mantenha os olhos abertos, mas se você está num momento de relaxamento, um momento de pausa, eu queria te convidar a fechar os olhos, respirar profundamente. E mesmo você que esteja fazendo uma atividade que não possa nesse momento fechar os olhos, faça uma respiração mais profunda. Inspire, sinta o ar que entra, segure o ar por um instante, solte-o, perceba ele saindo mais aquecido. Respire novamente. Vai encontrando um ritmo de respiração confortável para você. E imagine uma situação que você viveu e que você ainda está grudada a ela, como se ela te definisse. Pode ser qualquer situação. Pode ser que um dos exemplos que eu dei anteriormente faça sentido para você. Pode ser que você tenha iniciado vários projetos e não tenha concluído e tenha se auto-intitulado, né, como eu sou um procrastinador, né, eu sou um fracasso, né, eu sou alguém que não constrói nada. Pode ser que você seja uma mãe ou seja um pai que, como qualquer humano, de vez em quando pisa fora do caminho, né? Tem um comportamento ali com o filho que não gostaria, e aí você, perante aquela situação, entende que, nossa, eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe. Enfim, talvez você entenda que você é a ovelha negra da família por alguma situação específica. Ou qualquer outra situação. Encontre a sua. Né? Quando você pensa em quem você a que história você está grudada? Que situação é essa? Traga ela à sua mente e experimente por um instante dizer a si mesmo, né? Eu não sou esta situação. Eu sou o lugar onde esta situação aconteceu. Eu fui o palco desta experiência, assim como eu sou palco de tantas outras. Eu falhei um dia com meu filho, assim como eu acertei em incontáveis outros. Então, vá se relacionando com a tua história desta forma. Uma história que é dinâmica. Uma história que você ainda está aqui para construir. Uma história que te trouxe até aqui. As vivências que você viveu te trouxeram até aqui. Talvez foram extremamente necessárias para que você chegasse até aqui. Mas elas não precisam te definir para sempre. Elas não precisam ditar o caminho daqui para frente. O que te aconteceu faz parte de quem você é, mas não é tudo o que você é. E com esta consciência, gostaria que você fosse
mantendo essa gentileza, esse olhar amoroso para si, respirando profundamente, encontrando o seu ritmo de respiração confortável. E ao se sentir à vontade, pode abrir os olhos. E aí, como foi a sua experiência? Se você puder me contar, eu vou ficar muito feliz, né, em saber como foi aí para você, como chegou para você esta mensagem. Salve-a, né, para que em outros momentos, quando você estiver ali meio que misturado, meio que fusionado com aquilo que está te acontecendo, você traga esse vídeo, esta mensagem como um lembrete de que essa experiência te compõe, mas não te define inteiramente. E que bom que você ainda está aqui, com espaço para construir, né, para continuar construindo experiências, vivências, momentos e uma história que faça mais sentido para você hoje. Para finalizar, quero compartilhar com vocês um trecho desse livro, talvez um livro lindo, né, que eu super recomendo. Ele foi escrito por Kobi Yamada, e o trecho que eu quero dividir, ele conta assim: haverá momentos difíceis, você vai ficar com medo, e nem sempre será fácil. Às vezes, vai parecer muito complicado, e você pode acabar bagunçando tudo. Você pode acabar caindo. Você pode acabar fracassando. Mas você também vai se recompor, vai se levantar mais forte e um pouco mais alto, porque há mais dentro de você do que você sabe. E este mundo precisa do seu dom, do seu talento, das suas grandes ideias. E talvez você esteja só começando. Receba o meu carinho, o meu afeto, o meu abraço, o meu desejo de uma ótima semana para vocês. E, se possível, compartilhem comigo o que ficou, né, no coração de vocês. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês entendem, que também poderiam ser inspiradas por esta mensagem. E obrigada pela presença, pela companhia, e aguardo vocês no próximo episódio, aqui no Relicário de Afeto, porque todo coração guarda histórias e precisa apenas de um espaço seguro para que possa florescer. Um grande beijo.